Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde conversamos com a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Boa tarde, Ana Marta. Vamos começar por fazer uma referência à reunião do Eurogrupo que aconteceu na passada segunda-feira. Que grandes decisões foram tomadas então? Principalmente decisões relacionadas com a questão grega. Foi fundamental, embora se tenham falado também dos não cumprimentos do Pacto de Estabilidade e Crescimento dos Estados-membros, entre os quais nós nos incluímos. Portanto, os ministros das Finanças da zona euro aceitaram a adoção de medidas para aligerar a dívida grega, que neste momento se situa em 180% da sua riqueza, portanto do PIB, o que é bastante elevado. As medidas mais destacáveis são o alargamento do período de reembolso da dívida até 2060. Pode ser um exemplo para outros Estados. O Mecanismo Europeu de Estabilidade, que é o principal credor da dívida grega, aceitou não aplicar a partir de janeiro próximo um aumento da taxa que estava prevista em 2%, o que também, o volume de dívida que está em questão é bastante significativo. E os chefes das finanças europeias aceitaram também um acordo na alteração da política de emissão de obrigações, a fim de limitar o custo do empréstimo assumido por Atenas, estando previsível o aumento das taxas de juros, como nós sabemos, neste momento se encontram a níveis históricos extremamente baixos. As medidas vão ter agora que ser aprovadas no Conselho de Governadores do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Isto implica uma inversão, de certa forma, em relação à dívida grega. Face a estas questões europeias e esta instabilidade que temos todos sentido, eu penso que é, enfim, um travão àquilo que tinha sido e talvez um exemplo a seguir por outros Estados, quem sabe Portugal, não é? Sim. Aliás, começa a falar-se na necessidade nisso, e eu penso que isto é um bom princípio para, e uma questão que é oportuna para a negociação a partir já agora de 2017. Falava há pouco de não cumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Há vários países que não o cumprem. Sim, ou perspectivas de não cumprirem em 2017, porque o Conselho de Ministros debruçou-se exatamente pelos projetos de orçamento para 2017. E o risco de não cumprimento está latente no caso da Bélgica, da Itália, Chipre, Lituânia, Eslovénia, Finlândia, quem diria Finlândia há uns anos esta parte, Espanha e Portugal. Relativamente ao caso português, o Eurogrupo revelou que a análise ao orçamento tem um certo risco de não cumprimento das regras do pacto, mas como são ligeiras, enfim, fez apenas uma advertência, mas acautelou a possível adoção de medidas adicionais de ajustamento, portanto podemos estar preparados para algum ajustamento pontual, caso se revele de facto o não cumprimento das regras do pacto. Houve nos últimos tempos, e prevê-se que nos próximos, alterações nos decisores políticos europeus. Talvez uma primeira referência às eleições presidenciais na Áustria. Que conhecemos os resultados há bem pouco tempo. Sim, domingo passado, já à noite dentro. Portanto, o presidente eleito foi o presidente Van der Bellen, um protestante de origem holandesa, mas venceu por uma margem bastante reduzida as eleições na Áustria. Venceu aquilo que podemos dizer ser um moderado face ao adversário político, que era de extrema-direita, talvez. Sim, conotado com a extrema-direita. Eu penso que é uma boa notícia para a Europa. E o presidente foi eleito, embora com uma curta margem relativamente à sua oposição, conotada com a extrema-direita. Portanto, o presidente eleito afirmou no seu discurso, após conhecerem os resultados, que podem-se ganhar eleições com uma margem bastante significativa e com uma mensagem pró-europeia, o que é importante relativamente à Europa. E, além disso, manifestou-se do maior interesse para a Áustria, para os trabalhadores e para o emprego, ser membro da União Europeia, um membro importante e que coopere de forma ativa, que é o caso da Áustria. Temos agora a situação noutros Estados-membros. A Itália, onde se realizou um referendo
aliás, proposto pelo primeiro-ministro, Matteo e que Renzi, levou à sua demissão, uma vez que o povo italiano votou contra as intenções. Foi a maioria não é? Sim. Era um referendo que propunha algumas alterações a nível do funcionamento institucional da União Europeia e da Itália e a tomada de decisões, e como a votação foi contrária, o primeiro-ministro Matteo Renzi apresentou a sua demissão e voltou a apresentá-la definitivamente agora na passada quarta-feira, depois da aprovação pelo Senado do orçamento para 2017, uma condição colocada pelo presidente italiano Mattarella, quando a apresentação do seu primeiro pedido de demissão, quando foram conhecidos os resultados no passado domingo. Compete agora ao Presidente da República Italiana iniciar contactos com vista à formação de um novo governo, que será chefiado por um primeiro-ministro, que será o quarto consecutivo sem ser votado em Itália. A Itália tem estas tradições de muitos primeiros-ministros, não é? Um governo muito rotativo, digamos nós, não é? Sim. Mas poderão acontecer eleições antecipadas, ou não se prevê que venham a acontecer? As eleições italianas estão previstas para 2018 e a oposição já pede eleições antecipadas e, portanto, está em cima da mesa essa questão. São capazes de acontecer antecipadamente. Este referendo tinha muito a ver com a Constituição italiana. Em que medida é que se pode ligar o resultado do referendo à questão europeia? Portanto, era benéfico para a União Europeia que tivesse sido um sim este referendo? Era porque ela gerava a tomada de decisões que neste momento fica muito bloqueada pela Itália ter duas câmaras. Duas câmaras, um Senado e um Parlamento. Que normalmente tem as mesmas funções, mas que duplica e arrasta os processos nas tomadas de decisão. E, além disso, o primeiro-ministro Matteo Renzi era um primeiro-ministro pró-europeu que facilitava as ligações à União Europeia e as decisões a nível dos diversos conselhos e do Conselho Europeu, o que pode não acontecer com o novo primeiro-ministro que será escolhido pelo presidente italiano. Há também alguma instabilidade em França, decorrente do desejo de candidatura do primeiro-ministro também francês, terá sido substituído. Também Manuel Valls, enfim. Mas segundo as sondagens, embora as sondagens indicam o que indicam, nós sabemos perfeitamente no último tempo, as sondagens têm um grande peso para François Fillon, que abriu uma nova via na direita, portanto, por oposição a Marine Le Pen, o que já é positivo, mas não deixa de ser uma pessoa conectada com a direita, ao recuperar Fillon os princípios e os valores tradicionais franceses. Portanto, a identidade, a família, a história e a cultura francesa estão numa primeira linha. Temos aqui uma recuperação de Fillon relativamente à extrema-direita, pela sua herança cristã, tendo tirado à extrema-direita algum do seu protagonismo, o que é importante. Mas Fillon propõe também a realização de um referendo sobre a repartição das cotas europeias de refugiados. O que pode ser uma posição, se vier a ser eleito, com alguma polémica, que nós sabemos que a colocação de refugiados não tem corrido da melhor forma para as indicações da Comissão, portanto isso já se arrasta há algum tempo. A própria posição de Angela Merkel é mais dura agora face aos refugiados, em vésperas também de eleições que irão realizar-se na Alemanha no próximo ano. Sim, foi pelo menos a promessa da chanceler Merkel no Congresso, a dizer que os migrantes que viessem para a Alemanha, e são muitos, não é, deviam de respeitar a cultura alemã, o que é extremamente importante. Portanto, todas estas posições, enfim, levam até que o Papa tenha dito que precisamos de líderes fortes na União Europeia, que isto são muitas situações pouco claras para o próximo ano. Até a própria eleição do Presidente do Parlamento Europeu, também ocorre em 2017. Já agora, em janeiro de 2017, e aquela alternância entre presidências do Partido Popular Europeu e do Partido Socialista não é tão clara como tem sido, não é? Não tem sido, tem sido uma alternância, mas já há quem queira contrapor e dizendo que não, que desta vez pode continuar um socialista em vez de um elemento do PPE.
enfim, veremos, não é? A Comissão Europeia criou o chamado Corpo Europeu de Solidariedade. Foi lançado recentemente e qualquer jovem de qualquer país da União Europeia pode candidatar-se. Portanto, desde que seja cidadão europeu ou residente no espaço europeu. São jovens entre os 17 e os 30 anos, embora só possam iniciar o programa quando fizerem 18 anos, portanto, para serem maiores. É um programa de voluntariado, no fundo, e que vem reforçar e sublinhar os princípios fundacionais da União Europeia, que é um princípio partilhado de solidariedade intercidadãos, Estados e, relativamente também à União Europeia e a sua posição no mundo. Este Corpo Europeu de Solidariedade é financiado pela Comissão. Podem candidatar-se na parte das organizações, portanto, autoridades locais, organizações não governamentais ou empresas que desenvolvam atividades no campo da solidariedade. E podem recrutar estes jovens para desempenhar funções. São estágios profissionais ou programas de formação e aprendizagem que duram entre 2 a 12 meses. Penso que é uma grande possibilidade para os jovens europeus e penso que é importante, não é? Onde é que podem apresentar a candidatura, a doutora Ana Rita Barros? Podem apresentar a candidatura online através de um site www.europa.eu/solidarity-corps, onde depois o site podem escolher a língua e preencher um formulário e candidatar-se exatamente a este projeto, que é importante porque os jovens vão desempenhar funções num vasto conjunto de atividades, desde a educação, a saúde, integração social, ambiente, assistência na distribuição de alimentos, por exemplo, acolhimento de refugiados, enfim, um grande leque de oportunidades. Suponho que estão cobertas várias despesas, inclusive viagens. Sim, são cobertas. Não há uma remuneração direta, sim, mas são cobertas através de uma subvenção europeia, as despesas de subsistência, como alimentação, alojamento, ajudas de custo, viagem e seguro. Neste momento está a decorrer então o período de candidatura e quando é que se inicia efetivamente o projeto? O projeto está previsto iniciar-se em junho, havendo já alguns resultados a partir da primavera de 2017. E os jovens podem escolher, portanto, a organização onde vão trabalhar, não diretamente, mas podem escolher no sentido de que, se forem contratados por uma organização e não lhes interessar, sim, podem recusar sem qualquer penalização. Além dos 28 Estados-membros, neste caso temos sim, também o Reino Unido, ainda integrado num projeto voluntariado, temos outros países que se juntaram como parceiros, sim, e que são a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega, a Turquia e a antiga República Jugoslávia da Macedónia. A todos os jovens, no final da participação, será passado um certificado europeu de participação no projeto de solidariedade, o que pode ser importante para os seus currículos, é de certeza, os seus currículos futuros, e até podem prever o projeto ser contratados pelas organizações que os acolheram, mas já um contrato normal de trabalho posterior. Estamos a poucos dias, podemos dizê-lo, do Natal, já vivenciamos algumas experiências em relação a este período de festa e a própria União Europeia engalanou-se outra vez. Uma grande árvore de Natal. Numa das praças mais bonitas do mundo, não é? Como diziam os belgas, não é? Na capital da Europa, e que exibe este ano uma árvore oferecida pelo país que está a presidir a presidência rotativa do Conselho da União Europeia. É uma tradição. É uma tradição. Neste caso é a Eslováquia, que preside os destinos até 31 de dezembro corrente. Uma grande árvore. Uma grande árvore. A árvore veio de uma cidade muito próxima à capital Bratislava, mede 22 metros e percorreu 1.400 km até chegar à capital belga. É uma curiosidade. E que pode ser observada online, não é? Se acederem ao site Grand Place e depois vão ter uma câmara que pode ser manuseada e que nos dá a aproximação de vermos a árvore decorada no centro da praça da Grand Place. Doutora Ana Rita Barros, vamos terminar. Como sempre, vai deixar aqui uma frase para reflexão daqueles que nos escutam. Sim, uma frase de uma senhora desta vez. Simone Weil, presidente
do Parlamento Europeu, primeira Presidente de um Parlamento Europeu eleito em sufrágio universal. E o seu discurso é uma referência ao seu discurso em 1979. Perante os desafios com que a Europa é confrontada, há 3 direções para as quais nos devemos orientar: a Europa da solidariedade, a Europa da independência e a Europa da cooperação. Foi proferido no discurso da primeira sessão do Parlamento em 17 de julho de 1979 e na altura eram 9 Estados-membros, neste momento somos 28 ou 27 mais um, mas enfim, penso que a frase mantém a sua atualidade. É uma frase que dá para pensarmos e é completamente atual. Doutora Ana Rita Barros, é a nossa última conversa antes do final do ano. Na próxima semana estará aqui Marco Teles. Dou-lhe a possibilidade de, enfim, fazer os votos de um Feliz Natal e um bom Ano Novo para aqueles que habitualmente estão connosco. Pronto, queria desejar um ótimo Natal e um Ano Novo cheio de prosperidade e sucessos europeus. Doutora Ana Rita Barros, obrigada.